بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Certamente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah e o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções na religião. E todas as invenções na religião são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos na continuação desta série de aulas acerca da ciência do hadith. E o autor disse al-hadith al-thalith فيما أحل من الميتة والدم. O autor disse o terceiro hadith. Então aqui nos vai mencionar o terceiro hadith desta série de hadith. Então disse o terceiro hadith acerca da carniça e do sangue que nos foram autorizados. Então o título, o tópico deste capítulo é acerca da carniça e do sangue que nos foram autorizados. E obviamente o hadith que vai ser mencionado é acerca desta questão. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. Ibn Umar radiyallahu anhuma narrou que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: foram-nos autorizados dois tipos de carniça e dois tipos de sangue. Quanto às duas carniças, são os gafanhotos e os peixes. E os dois tipos de sangue são o fígado e o baço. Este hadith foi relatado por Ahmad, por Ibn Majah e autenticado por Al-Albani. Então o narrador deste hadith, o sahabi, o companheiro que narrou este hadith, é Ibn Umar. Ibn Umar radiyallahu anhuma, isto é o filho de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. E o seu filho chamava-se Abdullah. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma narrou que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam disse: foram-nos autorizados dois tipos de carniça e dois tipos de sangue. Foram-nos autorizados dois tipos de carniça e dois tipos de sangue. Quer dizer que a regra geral é que a carniça é proibida e o sangue também. A carniça e o sangue são proibidos ao consumo. Mas neste hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos deu uma exceção. Que é que dois tipos de carniça nos foram autorizados, permitidos, e dois tipos de sangue também nos foram permitidos, autorizados ao consumo. Então, os dois tipos de carniça são os gafanhotos e os peixes. Os gafanhotos e os peixes.
E os dois tipos de sangue são o fígado e o baço. Como dissemos, este hadith foi relatado por Ahmad ibn Majah e foi autenticado por Al-Albani. O autor, depois de ter mencionado o hadith, depois de ter mencionado esta evidência, nos diz o seguinte: o sentido de certas palavras deste hadith. Ma'ani al-kalimat. O sentido de certas palavras deste hadith. A primeira palavra é uma frase, é ahallallahu ash-shay. Ahallallahu shay quer dizer Allah subhanahu wa ta'ala o tornou lícito. O facto que Allah subhanahu wa ta'ala torne algo de lícito. Quer dizer autorizado, permissível. Dizemos, por exemplo, ahallallahu lana kada. Allah nos autorizou tal coisa. Como também dizemos, harrama Allahu lana kada. Harrama Allahu lana kada. Allah nos proibiu tal coisa. Allah nos proibiu tal coisa. Então, ahallallahu lana kada, o seu significado é que Allah subhanahu wa ta'ala nos autorizou tal coisa. Então aqui, neste hadith, o sentido de ahallallahu lana, ou melhor dizendo, uhillat lana maytatani wa daman, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala nos autorizou dois tipos de carniça e também dois tipos de sangue. E vejam bem que aqui o autor nos diz que ahallallahu lana. E o sentido deste hadith, uhillat lana, nos foi autorizado, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala nos autorizou dois tipos de carniça e dois tipos de sangue. Quer dizer que no Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala nos proibiu de maneira geral o consumo da carniça e o consumo do sangue. E neste hadith, de maneira precisa, nos autorizou dois tipos de carniça e dois tipos de sangue. Então, de maneira geral, a carniça e o sangue são proibidas, exceção feita às que são mencionadas neste hadith. Depois o autor disse ma'na al-hadith, o sentido deste hadith. O sentido deste hadith. E perdão, esqueci-me de traduzir também al-mayta, pois o autor mencionou o sentido de al-mayta. E al-mayta é a carniça, são os animais, são os cadáveres dos animais encontrados mortos. Pois pode haver dúvidas no sentido desta palavra, que é a carniça. A carniça são os cadáveres dos animais encontrados mortos e cuja causa da morte é desconhecida. Por exemplo, uma pessoa caminha num local, num terreno, numa estrada, etc., e encontra, por exemplo, uma vaca morta. A vaca está morta. Neste caso é considerada como uma carniça. Porquê? Porque a pessoa não sabe como é que esta vaca morreu. Não sabe se foi atropelada, não sabe se morreu de doença, etc. Então, é considerada como uma carniça e é proibida ao consumo. Então, o sentido de al-mayta, a carniça, são os cadáveres dos animais encontrados mortos e cuja causa da morte é desconhecida. Voltamos ao sentido deste hadith. O autor disse: Allah subhanahu wa ta'ala nos proibiu o consumo da carniça e do sangue, de acordo com o versículo número 3 de Surat Al-Ma'idah, de acordo com o versículo número 3 de
سورة المائدة يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido deste versículo: vos foi proibida a carniça e o sangue. Esta é a prova, é a evidência da proibição da carniça e do sangue no Alcorão. É o versículo número 3 de Surat al-Ma'idah. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse: vos foi proibida a carniça e o sangue. Então temos aqui uma proibição. Temos aqui uma proibição da parte de Allah subhanahu wa ta'ala no seu livro sagrado. Depois o autor diz: mas nos fez uma exceção. Isto é, Allah subhanahu wa ta'ala nos proibiu a carniça e o sangue, mas nos fez uma exceção, uma derrogação. Uma derrogação que é que a carniça é proibida à exceção dos gafanhotos e dos peixes. Então todas as carniças são proibidas, todos os animais encontrados mortos, cuja a causa da sua morte é desconhecida, são proibidos. Exceção feita aos gafanhotos e aos peixes. Quer dizer que se uma pessoa encontrar no seu caminho gafanhotos mortos e que desconhece a morte, a causa da morte destes gafanhotos, pode consumi-los. É permitido de consumir os gafanhotos. Porquê? Porque são uma exceção a esta proibição. São uma derrogação a esta proibição, que é a proibição de consumir a carniça. A segunda exceção, a segunda derrogação, são os peixes. São os peixes encontrados mortos, que seja dentro d'água, a boiar, ou que seja à beira-mar, ou à beira de um rio. Então, a exceção a esta proibição, em termos de carniça, são os gafanhotos e os peixes. Depois o autor continua dizendo: e que o sangue é proibido. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, nos diz que o sangue é proibido, à exceção do fígado e do baço. À exceção do fígado e do baço. Então, é proibido de consumir sangue, é proibido de consumir o sangue dos animais, exceção feita ao fígado e ao baço. O fígado e o baço são dois órgãos que estão presentes nos animais que nos são permitidos ao consumo. E esses dois órgãos são considerados como sangue. O fígado é considerado como sangue, como sendo sangue, e o baço também. Mas esses dois órgãos são permitidos ao consumo. Então temos o direito, é permitido ao muçulmano de consumir fígado. O fígado dos animais que foram imolados em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, e também é permitido de consumir o baço desses animais. Depois o autor diz: ما يستفاد من الحديث من أحكام. Os benefícios que tiramos deste hadith. Os benefícios que tiramos deste hadith. O primeiro benefício que tiramos deste hadith é que é lícito, é autorizado de comer a carniça dos gafanhotos e dos peixes. Quer dizer que os gafanhotos encontrados mortos na terra são halal, são lícitos ao consumo. E os peixes encontrados mortos no mar ou no rio ou nos lagos
são halal, são lícitos. São lícitos ao consumo. O segundo benefício que tiramos deste hadith é que não se imola os peixes nem os gafanhotos. O segundo benefício que tiramos deste hadith é que não se imola os peixes nem os gafanhotos. Contrariamente a todos os outros animais que só são lícitos ao consumo se forem imolados e que o nome de Allah Azza wa Jal seja dito durante a imolação. Contrariamente a todos os outros animais que são lícitos ao consumo, unicamente se forem imolados e que o nome de Allah subhanahu wa ta'ala seja pronunciado, seja dito. Então não é obrigatório, ou melhor dizendo, não se imola nem os peixes, nem os gafanhotos. O terceiro benefício tirado que se tira deste hadith é que é autorizado de comer o fígado e o baço dos animais que não são O terceiro benefício que tiramos deste hadith é que é autorizado, O terceiro benefício que tiramos deste hadith é que é autorizado de comer o fígado e o baço dos animais que nos são lícitos ao consumo e que foram imolados e sobre os quais o nome de Allah subhanahu wa ta'ala foi proclamado. Isto é que durante o momento da imolação ou no momento da imolação o nome de Allah subhanahu wa ta'ala foi proclamado. Isto é, Bismillah, em nome de Allah. Então o terceiro benefício que tiramos deste hadith é que é autorizado de comer o fígado e o baço dos animais que nos são lícitos ao consumo e que foram imolados e sobre os quais o nome de Allah subhanahu wa ta'ala foi proclamado. O quarto benefício que tiramos deste hadith é que a sunnah esclarece o Alcorão. O quarto benefício que tiramos deste hadith é que a sunnah esclarece o Alcorão. E este ponto é extremamente importante. É extremamente importante de compreender que a sunnah esclarece o Alcorão. E como foi dito várias vezes, o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, revelada por Allah subhanahu wa ta'ala pelo intermediário do anjo Gabriel ao último dos profetas e mensageiros, que é Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quanto à sunnah, como foi dito na introdução deste livro, a sunnah é tudo aquilo que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse, fez, deixou fazer, mas também as suas características morais e físicas. Então a sunnah veio esclarecer o Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao seu mensageiro sallallahu alayhi wa sallam o Alcorão e lhe esclareceu a sunnah, lhe revelou a sunnah a fim de esclarecer à humanidade o Alcorão que lhe foi revelado. Então a sunnah esclarece o Alcorão. E temos de saber, e já repetimos várias vezes, que o Alcorão é uma revelação de Allah, mas a sunnah também é uma revelação de Allah. Ambos são uma revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, e aqueles que querem mais detalhes sobre esta questão, há outras aulas que foram feitas acerca deste ponto. Aliás, há uma aula que se encontra no tópico das aulas gerais, ou dos áudios gerais, na qual este ponto foi esclarecido. Então aquilo que
procura mais detalhes, que volte a esse áudio. Então, repito, o quarto benefício que tiramos deste hadith é que a sunnah esclarece o Alcorão. Este hadith nos demonstra o grau elevado da sunnah no Islão e que não é possível de se passar dela para a boa compreensão do Alcorão. Pois nesta questão, sem o esclarecimento da sunnah, a carniça dos gafanhotos e dos peixes seria proibida. Pois nesta questão, sem o esclarecimento da sunnah, a carniça dos gafanhotos e dos peixes seria proibida. E o fígado e o baço também seriam proibidos. Pois são dois tipos de sangue. E para aquele, como disse, repito mais uma vez, aquele que deseja mais detalhes sobre esta questão, o convido a ouvir um áudio que foi feito no passado, intitulado O Estatuto e a Função da Sunnah no Islão. Ficamos por aqui. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.